Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Peço desculpas pelo som de fundo, né? Gravar de dia tem sempre esses detalhes, mas vamos tentar fazer o nosso melhor, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Carla e hoje eu trago para você uma conversa sobre o ciclo celular, tá bom? O ciclo celular nada mais é que o ciclo de vida de uma célula. Assim como você tem o teu ciclo de vida, onde você nasce, cresce, se reproduz, se quiser, claro, e morre, as células também. E a gente chama o ciclo de vida da célula de ciclo celular. Pessoal, eu só não vou ativar a câmera para poder aparecer aqui, porque domingo, né? A prof está meio descaracterizada, mas isso não vai fazer diferença no conteúdo, não, tá? Então vamos seguir. Para a gente iniciar a conversa, a gente pode dividir o ciclo celular em dois, tá? A porção maior do ciclo é a intérfase ou interfase, onde a célula cresce e vive para si, sem pensar em se dividir ainda. Ela está crescendo, ela está se desenvolvendo até chegar na vida adulta, na fase madura, tá? E a fase menor de vida da célula é a fase mitótica. Eu prefiro chamar essa fase de divisão celular. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de divisão celular, né? A gente tem a mitose, que é para crescimento e regeneração, e a gente tem a meiose, que é para a gente produzir gametas, tudo bem? Então, para ficar bem claro, o ciclo de vida da célula é dividido em dois. A intérfase ou intervalo, que é a parte maior de vida da célula, onde ela está crescendo e amadurecendo, e divisão celular propriamente dita, tá bom? Olha só, eu tenho um gráfico aqui bem bacana para você olhar junto comigo, porque a gente vai começar a falar da intérfase, já que é a fase maior de vida da célula e é a fase inicial de vida dela, não tem por que a gente não começar por aqui, tá bom? Neste período, anote bem, não há divisão celular. A intérfase, olha lá no gráfico, ela se divide em três fases: G1, S e G2. O G, pessoal, é G de grow, de crescimento, tudo bem? Assim como você, criança, adolescente e adulto. Então, G1, infância, S, adolescência, onde as coisas estão se desenvolvendo, né? Você está sintetizando. E a fase adulta, que é o G2, onde você já está maduro o suficiente para dividir ou reproduzir. Tudo bem? Então, guarde lá, ó. Começa no G1, no teu canto esquerdo da tela, a fase de crescimento, onde a gente tem mais atividade metabólica, maior síntese proteica, porque é a infância da célula, tá? Preciso que a célula cresça, eu preciso que a célula se desenvolva nesta fase. Ela vai se tornar fisicamente maior, né? Vai desenvolver suas organelas, vai fabricar suas moléculas para se preparar para as fases seguintes. Já na fase S, que você está vendo ali, S é de síntese, pessoal. A célula duplica o seu DNA, então dobra o volume molecular do DNA, tudo bem? E também duplica os seus centríolos, centrosomos, microtúbulos, que vão servir depois para separar o DNA lá na vida adulta da célula, quando ela estiver se dividindo, tá? Então, aqui nessa fase, fase S da intérfase, os cromossomos passam de simples para duplicados, ganhando cromátides irmãs, né? Na fase 2, a gente já duplicou o nosso material genético, a gente já duplicou os nossos centríolos, então a gente já passou da adolescência. Vamos para a fase adulta, fase G2. A célula volta a crescer um pouquinho, lógico, não tanto quanto comparando com a fase G1 de infância, né? Ela produz proteínas, melhora um pouco a qualidade das suas organelas, reorganiza o seu conteúdo para poder aí sim entrar em divisão, tá? É importante, pessoal, lembrar
que tem células que se dividem mais lentamente e outras que nem se dividem, dependendo do tecido, né, que elas compõem. Essas células mais egoístinhas, que pouco se dividem, elas saem do G1, que é a infância, e entram em repouso, que a gente chama de G0. G0 nada mais é que uma intérfase por tempo indeterminado. Aí tu pode colocar como exemplo as fibras musculares, os neurônios, tudo bem? Então, no G0, a célula não está se preparando para a divisão, não. Ela está apenas vivendo por si, certo? Quando uma célula ela se divide, uma das principais preocupações dessa célula é garantir que cada uma das células filhas receba uma cópia completa e perfeita do material genético. Eu vou passar para outro slide para você pensar junto comigo aqui. Erros durante a cópia do material genético ou uma divisão desigual desse material genético pode resultar em células doentes ou células disfuncionais, afuncionais, levando a enfermidades diversas, né? Como, por exemplo, as neoplasias, tumores, câncer. Para reconhecer esses erros que podem acontecer e tentar reparar esses erros ou, na pior das hipóteses, exterminar a célula defeituosa, e aí a gente chama de apoptose. O ciclo celular, ele possui 3 pontos de checagem de viabilidade celular. Então, ao longo da vida da célula, a gente tem pontos de checagem para ver se está tudo bem com essa célula para que ela progrida no seu ciclo, tá? Nesses pontos de checagem, que são 3, a célula ela é examinada por uma proteína. E a gente dá o nome dessa proteína de P de pato, 53. Essa proteína, ela libera a célula para seguir o seu ciclo, se tiver tudo bem, ou interrompe o ciclo, caso haja problemas, tá? Por essa função de examinar a célula para ver se está tudo ok, essa proteína também é chamada de proteína antitumoral. Mas lembre-se que, em algumas situações, a falha pode não ser na célula, pode ser na própria proteína P53. E aí, se essa proteína tiver com erro, ela vai parar de escanear as células direito, né? E aí acaba passando batido alguns defeitos. A gente pode ver o câncer também decorrente desse tipo de falha, não na célula, mas também na proteína que faz o exame dela, tá? Deu para compreender essa primeira parte? Olha só, percebe que nesse slide tem ali no G1, procura o G1 em verde ali. Ponto de checagem 1, ponto de checagem 2 no finalzinho do G2, ali em laranja, e o ponto de checagem 3, ali no momento metáfase, anáfase da divisão celular. Então, a gente tem 3 chances de verificar a viabilidade dessa célula, reparar erros ou evitar que o ciclo progrida, para que a gente não tenha resultados negativos dessa vida celular, tá bem? Então, nesse slide que eu botei agora, tem um pouco mais descrito esses pontos de checagem. Então, você pode verificar com um pouco mais de atenção que existe um controle, né? Para que não dê nada errado. 3, para ser mais exata, 3 controles. Então, tu pode ver ali que no G1 existe um ponto de verificação que vai me dizer, o ambiente está favorável para entrar em duplicação, material genético? Será que a gente pode progredir com a vida dessa célula? A gente pode. Aí, no G2, quando a célula vai entrar em divisão, tem mais um. Todo o DNA está duplicado? O ambiente está favorável para continuar e entrar em divisão? Está. Então, podemos começar o processo de divisão celular. Lá no meio da divisão, tá vendo ali? No meio da divisão, vem outra pergunta. Todos os cromossomos estão ligados ao fuso acromático ou mitótico? A gente pode dividir, de fato, essa célula em duas? Podemos. Então,
toca o barco, tá? Então, esses são os pontos de checagem. É importante que você conheça os pontos e saiba que quem checa e diz se tá tudo certo ou é melhor parar é uma proteína chamada P53. Tá bom, pessoal? Então, se tá tudo certo até aqui, se deu para compreender de fato essa primeira parte, a gente pode passar agora para a divisão celular propriamente dita, tá? A gente vai iniciar pela mitose. Por quê? Porque a mitose é mais tranquila para entender. Depois a gente fala de meiose, que já é mais complexa e com alguns detalhes interessantes. Vamos lá, então? Começando com a mitose. Depois do amadurecimento da célula, já com seu DNA duplicado, centríolos também duplicados, caso esteja tudo bem, P53 deu ok, a divisão celular vai começar. Mas você pode me perguntar, professora, por que as células se dividem? Para aumentar o número de células no corpo, para regenerar tecidos lesionados, para renovar, trocar uma célula velha por células novas, para produzir gametas, enfim, há dois tipos de divisão celular, né? Como a gente já mencionou. A mitose, que imita a célula-mãe, e a meiose, onde a gente obtém células filhas com metade do material genético da mãe, tá? Então vamos começar com a mitose, onde a divisão é equacional, é igual. Então, uma célula-mãe dá duas células filhas iguais, certo? Vamos lá. A mitose, ela está sempre acontecendo no teu organismo. É bom que você saiba disso. Desde o momento em que você é apenas um zigoto, um ovo, no útero da tua mãe e precisa crescer, até quando você se fere e precisa repor as células que foram machucadas, eliminadas, né? Até quando também células antigas do teu corpo já não estão dando mais conta do recado, da função que é delegada a elas, e você precisa de novas operárias. Então, podemos resumir que a mitose serve para crescimento, regeneração e renovação celular, ok? Para estudar melhor a mitose, a gente divide esse evento em quatro fases. Deixa eu ver se eu tenho aqui as quatro fases bem descritas para que você dê uma olhada. Temos, claro que temos. Olha lá. A primeira é a prófase, segunda, metáfase, terceira, anáfase e a quarta, a telófase, que possui um evento muito interessante, citocinese, lá no seu final, tá? Para você guardar, eu gosto de usar uma analogia que fala assim, ó, poxa, meu app travou. Poxa, P de prófase, meu app, metáfase, aplicativo, anáfase, travou, telófase. Vamos começar da primeira fase, então. Durante a prófase, que é a fase que recebe a célula no fim do G2, lá do seu intervalo, os cromossomos eles se condensam, tá? O nucleolo e a membrana nuclear desaparecem, porque precisamos expor, né, o material genético para que possa dividir a célula. E os centríolos que vão agir separando o material genético, eles começam a migrar para os polos da célula, para a gente poder dividir, tá? Na metáfase, os cromossomos, eles já estão posicionados na metade da célula, metáfase, metade da célula, chamada por motivos óbvios de placa equatorial. Então, a metadinha da célula, onde os cromossomos estão dispostos, enfileirados, a gente chama de placa equatorial, como se fosse o Equador, se você estivesse vendo um globo, né? Os centríolos, eles já estão posicionados certinho nos polos e já estão emitindo o fuso mitótico ou acromático, tá? Esse fuso mitótico é como se fosse uma teia ou rede que serve para prender os cromossomos e depois separar em duas cromátides, tá? Tá tudo alinhado ali. Os cromossomos estão no meio da célula, estão em máxima condensação. É o momento perfeito para a gente bater uma foto, estudar o cariótipo, né? Antes que a anafase chegue para separar as cromátides irmãs. Ela sempre destrói as coisas, né? Essa destruição é no bom sentido, é só uma analogia para que você não se perca. Então, é na anáfase que os componentes proteicos do fuso aplicam uma tensão ali no centrômero cromossomal e separam as cromátides irmãs. Tudo bem?
Separei. Eu já posso embalar esse material genético novamente e de uma célula eu formar duas. Isso acontece aonde? Na telófase. Nesse momento, onde os cromossomos agora já estão simples novamente e se descondensam, a membrana nuclear e o nucleolo voltam e a citocinese acontece, que é a divisão propriamente dita. Prontinho, ó lá, a gente já tem duas células bebês prontas para ir para o maternal, o G1, e iniciar o seu próprio ciclo celular. Olha lá outra imagem. Aqui, pessoal, a gente tem um slide mais descritivo dessas fases que eu já citei para você, e essa imagem bem linda, tá? Mostrando o movimento do cromossomo, a separação e a divisão em duas células filhas iguais, certo? É lindo demais essa fase. Então, se você gostou, se você entendeu, top da balada. E se tiver tudo bem com você até aqui, é hora da gente partir para a formação de gametas. É hora da gente entrar na meiose e estudar como a gente consegue formar o ovócito secundário, o ovócito 2 e o espermatozoide. Vamos lá, então? Meiose para você agora. Meiose, pessoal, é um evento reducional em que uma célula-mãe entrega 4 filhas com meio material genético, com metade da quantidade do material genético, tá? Então, eu tenho uma mãe 2N diploide entregando 4 filhas diferentes entre si, haploides. Óbvio, pois na fecundação, você não pega metade do pai, junta com metade da mãe, para que você tenha o zigoto? Então, é óbvio que durante a meiose eu entregue apenas metade, né, do material genético para que a gente faça a fecundação no momento correto, tá? Por conta da sua responsabilidade na variabilidade genética, em passar características de pai para filho, de mãe para filho, e dar tudo certo lá no final, a meiose é um pouco mais complexa, tá? A gente divide didaticamente esse evento meiose em dois. A meiose 1, que é uma etapa reducional, então é aqui que uma mãe 2N entrega duas filhas N, e a meiose 2, que também é chamada de mitose da meiose. Atenção para o fato de que nenhuma filha sai igual à mãe daqui. Você já vai sacar, tá? Então, vamos começar pela meiose 1? Vamos! A meiose 1 é dividida em 4 fases também, bem como a mitose lá. Então, a gente tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. As particularidades, elas já começam na prófase 1, que é a fase mais longa da meiose, de extrema e fundamental importância para a variabilidade genética. É aqui que acontece a permuta, a recombinação gênica, tá? Ou como você conhece, crossing over. A prófase 1, por ser tão importante, tão longa assim, ela é dividida em 5 etapas, que eu gosto de falar para os meus alunos. Guarda Leps e Padidi. Calma, pessoal. Vamos lá. Assim como na mitose, a célula entra em prófase e depois o G2. Então tá, vida adulta, madura, vamos dividir. Chega lá com seus cromossomos em centríolos duplicados, prontinha para começar a folia, tá? A primeira etapa da prófase 1 é o leptóteno, lep. Lepto significa fino. Os cromossomos nessa fase, eles estão tão juntinhos que nem parece que estão duplicados. Parece que estão com vergonha do que está por vir. Mas, com o passar do tempo, eles vão se soltando, né? E se aproximando na etapa que a gente chama de zigóteno. Essa aproximação forma um complexo, o complexo sinaptotenêmico, para quebrar o gelo, né? Entre eles. Dá para entender? Aí, de fato, vai acontecer a permuta, o crossing over. Aonde? Na terceira etapa, no paquíteno. Paqui significa grosso. Os cromossomos nessa fase de paquíteno, eles estão mais espessos, mais visíveis.
mais dispostos, sacou? Mais dispostos a se cruzarem. Olha o crossing over ali. Esse ponto de cruzamento a gente denomina de quiasma. E ele fica bem visível na fase seguinte, que é o diplóteno. E na diacinese, a gente pode ver os cromossomos recombinados, um com o sapatinho do outro. Fantástico, né, pessoal? A prófase 1, ela termina com a diacinese. De o quê, professora? Diacinese. Cinese de movimento, onde a gente já tem os cromossomos cruzados separadinhos, um com a meia, o sapatinho do outro, e prontos para entrar na metáfase 1. Com particularidades também, por que não, né? Qual é a particularidade agora da metáfase 1? A particularidade da metáfase 1 é, em vez de formar uma fila única de cromossomos no meio da célula, a gente tem a formação de uma fila dupla. A placa equatorial aqui é dupla, pessoal. Metade dos cromossomos fica numa fila, a outra metade fica em outra fila. Ah, professora, mas isso não faz sentido. É lógico que faz, meu filho. A meiose 1 não é reducional? Então, em vez do fuso mitótico separar a cromátide irmãs, a Ana vem e ataca novamente. Só que agora separando cromossomos homólogos. Metade dos cromossomos vai para uma filha, a outra metade para outra filha gurizada. Deu para perceber que a Ana separou ali casais agora? Não, essa Ana, vou te contar, viu? Não dá para confiar nela. Quando ela entra para separar. É o 2N que manda um N para lá e um N para cá. Em que fase? Na telófase, tá vendo? Ó, metadinha para lá, metadinha para cá. De cromossomos homólogos. Acontece a citocinese e de uma célula diploide a gente tem duas células haploides, com metade da quantidade de material genético. Sacou? Reduzimos a metade da quantidade de material genético. Mas, professora, você não falou que saem 4 células na mitose? Eu digo, não nego? Garanto e provo. Olha só, vai para a meiose 2 agora. A meiose 2 nada mais é que uma mitose da meiose, cara. Mitose você já manja. Então, você consegue tocar daí. Tá vendo a meiose 2? Igualzinha à mitose que você já aprendeu. Lembrando, por favor, que por conta do crossing over que aconteceu lá no paquítano da prófase 1, meiose 1, não vai haver célula com material genético igual, senhores. Olha só que divertido. Aqui você pode perceber que tem um slide mais detalhado dessas etapas para que você olhe com atenção, tá? Eu sei que é um conteúdo denso, mas eu espero de coração ter te ajudado. Se eu te ajudei, avisa, dá um grito. Se eu te atrapalhei, dá um grito mais alto ainda, tá bom, pessoal? Chega, eu sei que você não aguenta mais. Bons estudos e tchau, tchau.